TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite. 5h57 e a gente começa agora a transmissão da 35ª reunião ordinária, que hoje tem 7 projetos para serem discutidos e votados pelos vereadores. Vamos conhecer a pauta de hoje. Segunda discussão e votação do projeto de autoria do prefeito que dispõe sobre a desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de promover a regularização de unidades de saúde no loteamento Parque Santa Bárbara, em atendimento às disposições do Programa Fortalecimento da Gestão da Saúde no Estado de São Paulo. Segunda discussão e votação do projeto de lei do prefeito que dispõe sobre a desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a implantação de unidades de saúde no loteamento Parque Residencial Carvalho de Moura. Também, segunda discussão, o projeto de lei de autoria do prefeito com emenda, o artigo 3º da Lei 12.357 de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas e da outras providências. O item 4 também é de autoria do prefeito. Ele será votado em segunda discussão. É o projeto que altera o artigo 1º da Lei 15.069 de 2015, que dispõe sobre desafetação de praça de propriedade do município de Campinas com a finalidade de construção de um centro de saúde. Primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre desafetação de parte de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a implantação de unidade de saúde no loteamento Vila Nogueira. O item 6, em turno único de discussão e votação, é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede a medalha Carlos Gomes ao senhor José Carlos Lima. Por fim, será analisado o projeto de decreto legislativo do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito jurídico ao senhor Fabrício Peloia Del Álamo. Quem realiza a abertura oficial desta sessão é o presidente em exercício, o vereador Gilberto Vermelho. Eu convido o primeiro secretário, vereador Pastor Elias, a fazer a chamada de verificação de quórum, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Vereador Gilberto Vermelho, Ailton da Farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho ausente, Carlão do PT está presente, Carmo Luiz presente, Edson Ribeiro presente, Fernando Mendes presente, vereador Campos Filho está presente, Felipe Marquesi presente, Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta presente, Jorge da Farmácia presente, Schneider presente, J. Silva presente, Luiz Cirilo presente, Luiz Rossini presente, Marcelo Silva está presente, Marcos Bernardelli presente, Mariana Conte ausente, Nelson Ossiri ausente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério ausente, Paulo Haddad presente, Permínio Monteiro, Pedro Torinho ausente, Permínio Monteiro presente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi ausente, Rodrigo da Farmadic presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini ausente, Tico Costa ausente, Vinícius Gratti ausente, presente e Zé Carlos presente. Senhor presidente, 25 vereadores estão presentes no plenário. Com 25 vereadores presentes, eu declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária. Pequeno expediente, leitura de correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 13 correspondências recebidas, 81 indicações encaminhadas ao Executivo, 35 requerimentos, 2 moções, 2 projetos e 9 emendas, senhor presidente. Leitura de informações ou resposta das proposições submetidas à deliberação do plenário, secretário. Senhor presidente, não há. O item 2 não há. Não havendo leitura de informações, comunicado dos vereadores, senhores, Vossa Excelência, segundo secretário Felipe Marquesi, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, primeiro vereador inscrito é o vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Rossini, Vossa Excelência tem até 5 minutos, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores,
cidadãos de Campinas, na última segunda-feira, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu e o vereador Permínio Monteiro estivemos representando a Câmara no evento de lançamento, instalação da Semana Municipal do Meio Ambiente, a SEMEIA, que esse ano tem uma programação com mais de 160 ações e atividades distribuídas por toda a cidade e que envolve a parceria, além da Prefeitura, Sanasa, Mata de Santa Genebra, também a Unicamp, a PUC, Senac, e uma rede de escolas da rede municipal e estadual. Essa semana o tema é o meio ambiente não há fronteiras e procura levar a reflexão de como o meio onde a gente vive ele é impactado por ações ou eventos ou fenômenos que ocorrem em municípios limítrofes e como também eventos que são realizados em Campinas podem impactar as pessoas na região metropolitana. A partir dessa reflexão, estão sendo desenvolvidas uma série de palestras, estudos do meio, passando vídeos, para desenvolver essa conscientização ambiental nas pessoas. Então, eu queria cumprimentar toda a equipe da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável pela coordenação desse evento, e quero fazer um convite a todos que estão aqui na Câmara e quem está nos assistindo em casa, que acessem essa programação no site da Prefeitura, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Tem um link lá que dá a programação. Todas as ações são gratuitas, mas é bom você ficar atento que algumas dependem de pré-inscrição. Então, como a caminhada monitorada na Mata de Santa Genebra e outras atividades. Então, participe, aproveite essa semana para refletir sobre a importância do meio ambiente para as nossas vidas. Também gostaria, nesse momento, de cumprimentar o vereador Cirilo, que ontem conduziu de forma magnânime um debate público sobre a lei que estabelece a alteração do funcionamento dos bares e estabelecimentos comerciais, com a presença do secretário municipal de urbanismo, presidente do Sindicato dos Bares, da Associação de Músicos, representantes da população, associação de moradores, e foi uma reunião muito produtiva, conduzida e levada no alto nível, onde foi possível entender as razões que levaram o Executivo a apresentar esse projeto de lei e também receber contribuições daqueles que atuam, militam nessa área, no sentido de tentar buscar um equilíbrio. Há um consenso, inclusive entre os proprietários de bar, músicos, que a gente precisa ter regras, sim, que viabilize as atividades e que garantam o sossego, a tranquilidade da população e da vizinhança. Então, o debate foi bastante produtivo, ele vai ter sequência as reuniões para aprimoramento da legislação. E, por último, na tarde de hoje, eu, vereador José Carlos, autor de uma lei que procura acabar com essa bagunça que são esse emaranhado de fios e cabos suspensos nos postes, nas redes de energia elétrica, que muitas vezes causam riscos à segurança, esteticamente trazem vários transtornos. Tivemos representantes da CPFL, da Associação das Empresas de Telecomunicação, representantes da Vivo, TIM, Claro, Telecom e outras entidades. Foi um debate muito rico e todos sinalizaram a importância da iniciativa desta Câmara, porque se a gente conseguir estabelecer um regramento que discipline essa situação, ele poderá servir de modelo para o Brasil, porque esse problema está presente em todas as cidades e é essa a nossa intenção, a partir de Campinas, resolver esse problema que hoje afeta
traz preocupação e risco a toda a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Rossini. Eu convoco o segundo secretário, o próximo vereador inscrito, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Rossini. O próximo inscrito, por gentileza. Luiz Henrique Cirilo, senhor presidente. O próximo inscrito, líder da bancada do PSDB, vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Vossa Excelência tem 5 minutos para usar da tribuna. Meu presidente Gilberto Vermelho, senhores vereadores, eu quero inicialmente pegar a parte final da fala do vereador Luiz Carlos Rossini e também divulgar que ontem nós realizamos aqui pela Comissão de Constituição e Legalidade um debate público onde nós convidamos a representantes da Polícia Militar, representante do Ministério Público, o secretário de Urbanismo, o presidente da Bresc, Associação de Bares e Restaurantes de Campinas, assim como o Sindicato de Hotéis e Bares de Campinas. Infelizmente, nós não tivemos a participação do Ministério Público, como também da Polícia Militar, que entendo que poderia contribuir muito com o debate, um debate, quem assistiu, quem acompanhou, de alto nível, e nós ouvimos aqui aquilo que eu particularmente esperava do secretário Carlos Santoro, muita ponderação, muito equilíbrio na sua fala. E o projeto analisado como se deve ser analisado, principalmente pelos vereadores dessa casa, não é um projeto ruim. Nós temos que criar regras, criar uma legislação que possa efetivamente contribuir para que o empresário, o comerciante que queira ter o seu estabelecimento possa estar devidamente aberto, regularmente aberto, mas também do outro lado do interesse, a população ter o seu sossego preservado, ter a sua tranquilidade preservada. E foi isso que nós ouvimos do secretário. Tem alguns dispositivos desse projeto de lei que ele já assumiu o compromisso de retirar, outros até de alterar, mas o que é mais importante é que houve esse bom senso. E isso tudo se constrói dentro dessa Casa de Leis, dentro de um debate público, que contou com a presença aqui de alguns vereadores, o vereador Bispo Fernando, o vereador Luiz Carlos Rossini, o vereador Carlão do PT, o vereador Zé Carlos, ou seja, alguns vereadores participaram desse debate, contribuindo na discussão, o vereador Tico Costa. Então é importante a gente deixar consignado que essa casa, mais uma vez, contribui com o município, na medida em que não só discute projetos de autoria dos vereadores, mas também temos que questionar, discutir, apresentar sugestões nos projetos do prefeito municipal. Então, até o primeiro momento, antes de ocorrer o debate, havia muitas críticas. Pejorativamente se falava que era o projeto do PSIL ou do projeto Fecha Bar. Seu projeto lido com atenção e feitos os ajustes que o secretário assumiu publicamente que fará, com a contribuição de todos os vereadores dessa casa, com algumas sugestões para que possamos modificar alguns artigos desse projeto. Com certeza encontraremos um equilíbrio, um projeto onde haja bom senso e possa prestigiar o bom empresário, que possa fazer com que aquele empresário possa gerar empregos dentro do seu estabelecimento, mas principalmente, e no mesmo sentido, permitir com que a população que mora ao redor dos estabelecimentos possam ter a sua paz, possam ter o seu sossego garantido, previsto inclusive na Constituição Federal. Então esse debate foi proveitoso. Quero fazer esse cumprimento mais uma vez, pela maneira muito sensata, muito humilde, que o secretário se portou aqui diante de todos os presentes. Ontem nós tínhamos aqui alguns empresários, nós tínhamos bastante pessoas ligadas ao meio empresarial, músicos, funcionários de bares e restaurantes, e eles se sentiram muito prestigiados e comovidos até com a posição que essa casa tomou ao realizar esse debate. Então fica aqui os cumprimentos a todos os senhores. Alguns não puderam vir por motivos pessoais, mas o mais importante, eu tinha informação no momento em que ocorria o debate. Aproximadamente 1.600 pessoas acompanhavam o debate
via online, via Facebook, e alguns, evidentemente, com todo o acesso à TV Câmara. Então, hoje a TV Câmara possibilita essa situação. Às vezes a pessoa, por um motivo pessoal, ela não comparece fisicamente aqui, mas ela está nos acompanhando por esse canal e possibilita que nós possamos discutir, no mais alto nível, um assunto dessa envergadura, que é relacionado a permitir com que os bares continuem abertos, mas, ao mesmo tempo, não diminuir o direito do cidadão de ter seu sossego e a sua paz preservada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Encontra-se, junto a esse presidente, o comunicado da vereadora Mariana Conte, do PSOL, justificando a sua ausência da 35ª reunião ordinária realizada na data de hoje nesta casa, ocasião que a vereadora estará em Brasília representando esta casa na Comissão de Representação, com a finalidade de requerer, junto à Câmara Federal do Senado, a aprovação da PEC 22716, assinado vereadora Mariana Conte. Próximo vereador inscrito, Felipe Marques, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, próximo vereador inscrito, o vereador Gustavo Peta. Gustavo Peta, Vossa Excelência tem 5 minutos, por gentileza. Presidente Gilberto Vermelho, demais vereadores, público aqui presente, telespectadores. 2 assuntos me trazem a esse primeiro expediente. O primeiro, para dizer sobre um assunto que eu tenho falado aqui por diversas vezes, que é em relação à lei complementar 16/17, que foi denominada pela imprensa a Lei Fecha Bar. Quero parabenizar a iniciativa da comissão presidida pelo vereador Luiz Cirilo, realização de um debate aqui muito interessante. Quero parabenizar a atitude do secretário Carlos Santoro, de admitir o erro. Na gestão pública, é preciso admitir quando se erra, principalmente quando se pode corrigir o erro. Diferente do secretário de Cultura, Ney Carrasco, que disse à imprensa na semana passada que haviam pessoas mal intencionadas criticando o projeto, que o projeto havia sido mal interpretado por alguns vereadores. Não, o projeto foi lido e muito bem interpretado pelos vereadores que aqui questionaram o projeto. Tanto que o secretário de Urbanismo admitiu o erro e o equívoco na proposta, na cobrança de multa solidária aos clientes e aos proprietários, numa regra geral para todos os estabelecimentos de revestimento acústico, de alguns investimentos que teriam que ser feitos, que colocariam muitos bares na clandestinidade ou fechariam bares. Por isso que foi chamada de lei fecha bar, fecha restaurante, fecha padaria, fecha o comércio, fecha a cidade. Por isso, porque a lei diz isso. E não adianta a gente dizer que a lei só vai valer para aqueles estabelecimentos que há reclamação. Não, não existe isso, uma lei vale para todos. E todos devem respeitá-la. É o regime democrático de Estado de Direito que nós vivemos. Portanto, o secretário Santoro está certo em admitir o erro. E é importante, então, agora, haver uma discussão mais certa, mais correta, evidentemente, a retirada do projeto. O projeto é uma aberração jurídica, sinceramente, né? Mas, então, vamos discutir, debater, ter tempo para isso, ouvir as pessoas que atuam na área, os músicos. Aliás, o secretário de Cultura devia estar preocupado com os músicos, com os artistas, que serão as maiores vítimas de um projeto que se fosse aprovado como esse, e que foi mal interpretado, segundo ele. Então, a primeira questão que eu queria colocar é essa, deixar aqui o meu registro, que é assim que se constrói uma política pública, uma lei, ouviu, admitiu o erro, está com disponibilidade para discutir, e a gente pode avançar agora em buscar o justo equilíbrio entre o direito de investir no período noturno na cidade, na vida cultural da cidade e do sossego público, né? Porque há muitos abusos mesmo que precisam ser reprimidos nesse tipo de investimento. E o segundo assunto, presidente, eu estou apresentando um requerimento aqui, e aqui não se trata de uma denúncia, mas trata-se de uma preocupação, de uma alerta que eu faço à administração da cidade. Há um encontro, um evento sendo marcado para a Praça Carlos Gomes, no dia 15 de julho, que chama Encontro de Vinhos de Campinas. E no site desse encontro está ali
a disponibilidade de compra de ingressos, certo? No site desse encontro de vinhos, desse evento. Então, diz que para você ter acesso a esse evento, você precisa comprar o ingresso. Até diz que há ingressos limitados, que os ingressos estão acabando, que é um evento muito relevante, importante, tudo. Eu sou daqueles que defendem muito eventos públicos em praças públicas. Por exemplo, Chefes da Praça, que é um evento que a administração apoia, um ótimo evento, né? Traz de volta as pessoas a terem uma relação de pertencimento com o espaço público, a valorizarem a praça como algo importante, inclusive a Praça Carlos Gomes. Agora, cobrança de ingressos não é permitido em praças de livre circulação, né? Uma coisa é num teatro público, num ginásio público, que há regulamentação para isso. Em praça pública, não. Então, eu estou fazendo o questionamento porque, às vezes, é esse evento que está agindo de maneira abusiva e não há autorização da prefeitura. Então, eu estou fazendo aqui um requerimento, perguntando as informações sobre o que ocorrerá no dia 15 de julho na Praça Carlos Gomes, porque fechamento de praça e cobrança de ingresso não é possível nós aceitarmos. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Pois não, vereador Jorge Schneider. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O senhor disse que a vereadora Mariana Conte está representando a Câmara pela a PEC 22716 é um comunicado que ela mandou. Que pede a eleição direta? É essa aí. Ela não me representa, não. Porque eu sou totalmente contra a mudança da nossa Constituição à la carte. Quer dizer, hoje interessa a um partido, eles querem que mude. Eu não aceito, ela não me representa. O vereador, é a comissão que ela representa, então não é esta casa. É um comunicado. Então a comissão, não é a casa. A comissão, foi exatamente isso que eu quis dizer, Vossa Excelência. A comissão que ela representa, com a finalidade de representar a casa, mas ela como parlamentar isolada, não a casa em si. O próximo vereador inscrito, o segundo secretário Felipe Marques, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Ailton da Farmácia. Vereador Ailton da Farmácia, Vossa Excelência tem até 5 minutos, por gentileza. Presidente Gilberto Vermelho, amigos vereadores, funcionários dessa casa, quem nos assiste pela TV Câmara e público presente, muito boa noite. Venho aqui, senhor presidente, dizer que participei na última segunda-feira do Fórum RAC 2017, Caminhos da Retomada, um ciclo de debates promovido pelo Grupo RAC, com o objetivo de debater as propostas para o desenvolvimento da região metropolitana de Campinas e também para o interior do nosso estado. A iniciativa faz parte das comemorações dos 90 anos do Correio Popular. Serão 5 encontros com a imprensa, com a presença e a mensagem de personalidades e autoridades reunidas em busca dos desafios e perspectivas para a retomada do desenvolvimento econômico. Muito importante nesse contexto é o papel da Invest São Paulo, a Agência Paulista de Promoção e Investimentos em Competitividade. A Invest São Paulo, no governo Alckmin, ganhou importantes destaques e dá todo o suporte para as empresas e as prefeituras impulsionarem o desenvolvimento. Quando o empresário chega ao estado de São Paulo, sabe ele que vai encontrar na Invest São Paulo toda a assessoria que precisa para implantar seu novo negócio. O empresário quer confiança e facilidade no poder público. Temos experiências riquíssimas recentes em que a Invest São Paulo atuou em Campinas, na nossa região. Posso citar um grande investimento na área de saúde, que foi possível graças à união da Invest São Paulo com a cidade vizinha Valinhos. O superlaboratório Bionoves, que é a junção de 4 outros laboratórios, Axê, EMS, Hipermarcas e a União Química, está investindo na nossa região 739 milhões.
em uma tecnologia e que o Brasil não dispõe até o momento, que é a produção e comercialização de medicamentos obtidos a partir do emprego da tecnologia do DNA, utilizando células. Atualmente, o Brasil importa medicamentos dessa natureza, utilizados para combater doenças autoimunes e também o câncer. A Bionovis está localizada na rodovia Anhanguera e a maior parte de mão de obra será composta por pesquisadores desta região, cito Campinas. Temos grandes exemplos aqui em Campinas, que as empresas que chegaram com todo o suporte da Invest São Paulo, e também porque as prefeituras estão estendendo o tapete vermelho para os empresários, especialmente na época de crise financeira do país, onde o desemprego é maior. Quero parabenizar o Grupo RAC, Silvino de Godoy Neto, e pela iniciativa como está pela iniciativa. Iniciativas como esta abrem mais mentes dos administradores públicos para que a nossa região continue forte e gerando emprego para o nosso povo. Sobre a questão do projeto de lei de alvará, senhor presidente, para bares e restaurantes a partir das 22 horas, já ficou claro nessa casa que precisamos chegar a um consenso entre os empresários da noite campineira e a vizinhança desses estabelecimentos. O próprio secretário de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, admitiu, que esteve aqui nessa Câmara, no debate promovido na noite de ontem, admitiu que o projeto terá grandes mudanças para atender às reclamações dos proprietários e trabalhadores das casas noturnas. Nós vamos chegar a um consenso. O líder do governo, vereador Marcos Bernardelli, também está conduzindo a questão com propriedade. Por quê, senhor presidente? O maior problema não está no Cambuí ou na Nova Campinas, ou ainda no Taquaral. O maior conflito acontece nos bairros mais humildes. Será que a prefeitura terá o poder de fiscalizar nessas regiões afastadas do centro? Temos que gerar emprego, sim. Campinas é uma metrópole, do mesmo jeito que as pessoas precisam ter sossego nos lares. Então, vamos ter um discernimento e fazer o melhor para o desenvolvimento econômico e para os moradores próximos dos estabelecimentos que abrem após as 22 horas e não tem vedação. Muito boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Ailton da Farmácia. Segundo secretário Felipe Marquesi, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Gilberto Vermelho, próximo vereador inscrito é o vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro, Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Quero aqui cumprimentar a todos, presidente ad hoc Gilberto Vermelho, vereadores, vereadora, Mariana Conte, público presente, telespectadores da TV Câmara. Meu boa noite. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna, eu estive andando na região do Campo Grande, e esse vereador aqui deparou, ali no Bassoli, muitos e muitos entulhos, muitos lixos jogados, muito problema ali naquela comunidade. E esse vereador aqui fez uma indicação, eu quero aqui parabenizar o Antônio Valdete, da Regional 13, Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, que fez uma grande limpeza, está terminando, mas já começou a fazer uma grande limpeza naquele local. E muitos entulhos também, né? Eu estive andando na região do Campo Grande, Jardim Maracanã, todos os bairros ali, Parque Valença 1, 2, Parque Floresta 1, 2, 3, e a gente se deparou assim, com muita falta de conscientização do povo, por jogar entulho no lugar inadequado, pneu em lugar não adequado, e o povo também tem que colaborar. E chegando no Floresta, eu deparei com 3 famílias que o bueiro estava entupido, eles mesmos estavam desentupidos, colocando na canhola e jogando fora. Isso estão expressando a cidadania deles. E tem gente não, tem gente vizinho que joga, entope e depois fica ligando para dizer que está entupido. Então eu acho que todo o povo, todos os munícipes da cidade de Campinas, principalmente os bairros mais periféricos da cidade, tem que fazer um trabalho de conscientização para que não jogue esses entulhos
em lugar não adequado, esses lixos em lugar não adequado. Agora, vocês vejam bem, a família mesmo limpando o bueiro e jogando fora todo aquilo que ele estava tirando. Eu parabenizei eles, parei o carro e parabenizei eles. Se todos fizessem assim, seria uma Campinas muito mais unida, seria uma Campinas mais limpa, porque o povo é muito mal conscientizado. O povo aqui, quando chega no farol, não respeita, não para na faixa, os motoqueiros vêm, o sinal está fechado, vai passando. É a mesma coisa, pode acontecer um acidente conforme aconteceu numa cidade, que eu não me lembro a cidade, o ônibus parou, os carros parou, os motoqueiros parou e o ônibus não parou, atropelou a mulher com criança. Então, para isso, nós temos que conscientizar a nossa cidade, ela tem que ser, o povo tem que conscientizar, o povo tem que nos ajudar. O povo muita gente só sabe reclamar. E as coisas não funcionam desse jeito. Quando não há condições de fazer, que é uma grande serviço para fazer, eu concordo, chamar o vereador, fazer uma indicação, as regionais ir lá, limpar, tudo bem, é um dever público, mas não. Se joga uma garrafa PET no chão, o poder público tem que vir pegar a garrafa PET e jogar no lugar adequado. Não é assim. Tem muitas pessoas que chupam um sorvete e jogam o papel no chão. Chupam uma bala e jogam o papelzinho no chão. Eu acho que, na minha opinião, o povo tinha que conscientizar mais para nós ter uma cidade mais limpa. Porque a cidade já é uma das cidades melhores para morar no Brasil. Isso aí já foi, né, Carlão? Já foi dito que Campinas é uma das melhores cidades para se morar. Só está faltando nós fazer um pouco de trabalho de conscientização. Vocês veem Curitiba como que é limpinho? Na cidade de Valinhos aqui, pertinho de nós, Carlão, a cidade é limpinha, bonitinha. Chega em Campinas, é um tormento danado. Ah, mas tem mais gente? Tem mais gente, mas há condições. Na Copa do Mundo, vocês não viram os japoneses lá no cantinho que eles ficaram, eles limparam tudo, colocaram na sacolinha e colocou no devido lugar? Porque lá é assim. Mas Brasil é isso aí mesmo, né? Se nós não ajuntarmos, todos nós, fazer um trabalho de conscientização, todos nós nos ajudar, a coisa só tem a piorar. E nós temos que, como se disse, fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza. Vocês viram hoje no Bom Dia São Paulo, lá, o Tietê, quantas toneladas só de garrafa PET? É um povo muito mal conscientizado. Então, nós temos que cuidar. Porque se nós cuidar e se nós fazermos direitinho, a cidade é muito mais limpa. Senhor presidente, isso são as minhas palavras e que Deus abençoe a todos nós, principalmente essas pessoas mal conscientizadas que jogam lixo no lugar indevido. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Eu queria cumprimentar o senhor José Augusto, presidente do Parque da Vitória, aqui conjuntamente com o nosso secretário Ailton da Farmácia. E já convido a Vossa Excelência que se há mais algum vereador inscrito, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Haddad. Próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Haddad. Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Vereador Gilberto Vermelho, presidente da sessão, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Venho fazer uso da tribuna, primeiro para falar sobre a vacinação contra a gripe. A vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população de Campinas. Essa disponibilização das vacinas se iniciou na segunda-feira e vai se estender até a próxima sexta-feira. Nos 63 centros de saúde, a vacina já está disponível. Até o momento, foram vacinadas 322 mil pessoas dos grupos prioritários. A princípio, ela só seria disponibilizada para as pessoas que se enquadravam nesses grupos, ou seja, idosos com mais de 60 anos,
gestantes, puérperas, ou seja, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias, crianças com até 5 anos, de 6 meses a 5 anos de idade, doentes crônicos, professores e trabalhadores da saúde, indígenas e a população carcerária. A Secretaria, ou o Ministério da Saúde, ele conseguiu vacinar 71% da população. Em Campinas, nós vacinamos também uma média de 71%, quando o objetivo seria vacinar 90%. Essa medida de vacinação da população como um todo, ela foi adotada porque o Ministério da Saúde ainda tinha 10 milhões de vacinas de um lote de 60 milhões de vacinas adquiridas. Segundo o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, este ano foram poucos os casos de gripe pelo vírus influenza. E isso se deve, talvez, à baixa circulação desse vírus. E a vacinação, ela ocorrerá enquanto durarem os estoques. Esse ano a vacina protege contra as gripes A, H1N1, H3N2 e a gripe B. Então é importante que a população alvo de Campinas, volto a reiterar, a população alvo que faz parte daquele grupo prioritário, que se vacine. Por quê? Porque a incidência maior da gripe, ela se dá no inverno. E a vacina demora 15 dias para que ela faça o seu efeito. E por isso é importante que as pessoas desse grupo prioritário se vacinem antes de chegar o inverno, antes que o inverno chegue, porque no inverno a circulação do vírus influenza ela é muito maior. E a vacina evita também as complicações da gripe e de doenças graves, como a pneumonia. O segundo assunto que me traz aqui é a campanha lançada pelo Hemocentro da Unicamp, que é o Junho Vermelho. Campanha essa para incentivar a doação de sangue na nossa cidade. A intenção do Hemocentro é equilibrar o estoque de sangue, que teve uma queda de 20% no mês de maio, e também se preparar para o inverno. Então, historicamente, hoje nós estamos com 20% a menos dos nossos estoques. Hoje, para que os senhores tenham uma ideia, esse estoque, se nós tivermos um acidente grave na nossa cidade ou na imediação da nossa cidade, que essas pessoas tenham que se deslocar para cá, esse estoque dura por 2 dias. E o ideal seria que esses estoques eles perdurassem ou pudessem ser usados até 7 dias. Historicamente, as doações de sangue elas já diminuem, né, nesse período de outono e inverno, mas volto a reforçar que nós estamos com 20% a menos, ou seja, nós tivemos mais de 1.000 bolsas a menos arrecadadas nas campanhas de doação. Isso se deve, talvez, porque a vacinação da febre amarela, ou a vacina da febre amarela, impede que as pessoas doem sangue por um período de 30 dias. Então, o foco da campanha é preferencialmente para o sangue tipo O e tipo A, positivo e negativo, e com a baixa dos estoques, vale a pena a gente salientar que muitas das cirurgias eletivas, elas poderão ser canceladas em diversos hospitais que atendidos pelo Hemocentro. Ou também a falta de derivados pode impedir os atendimentos de urgência e emergência. Alguns pontos da cidade serão iluminados da cor vermelha, como as entradas da Unicamp, o Hemocentro da Unicamp e o Mário Gatti. E lembrar, gente, que sangue é vida, então é importante que a população foque nessa campanha de doação e doe sangue. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Paulo Haddad. O próximo vereador inscrito, antes disso, o vereador Ailton da Farmácia. Eu queria cumprimentar a doutora Nayara, filha de Vossa Excelência, que se faz presente nesta casa. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador professor José Carlos. Vereador José Carlos, Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo que me traz a essa tribuna, senhores vereadores, é que a questão 3 meses, nós tivemos a notícia e foi veiculado
na mídia de Campinas que o nosso correio, o correio do distrito de Nova Aparecida, ia ser fechado. Então, nós encaminhamos, através dessa Casa de Leis, uma moção de minha autoria, solicitando ao presidente do Correio, senhor Guilherme Campos, que é dessa cidade, que não fechasse aquela agência do Correio, uma vez que fechada ia trazer um transtorno incomensurável para aquela população e para toda a região. Uma vez que nós estamos praticamente no Triângulo das Bermudas, vamos dizer assim, nós temos ali Sumaré, Hortolândia, todo o distrito de Nova Aparecida, que utilizam daquela agência, sem contar muitas pessoas do Parque Fazendinha, Parque São Jorge e Parque Santa Bárbara. E nós, então, fizemos essa moção de apelo, embora a gente já tenha ouvido aqui no passado alguns vereadores que moção ninguém lê, mas eles leram. Isso, para mim, é motivo de satisfação. Mandaram 3 respostas de moção. 3. A primeira, que tinha data para o fechamento, inclusive foi veiculado na imprensa de Campinas. A primeira data era 15 de maio, se não me engano. Depois, a segunda data passou para 30 de maio. E depois nós recebemos, a semana passada, outra resposta da moção que temporariamente, graças a Deus, o Correio, a agência do Correio do Distrito de Nova Aparecida não vai ser fechado. Não vai ser fechado e tem motivos para não fechar. Nós estamos num distrito e tem uma resolução do Correio que diz que distrito tem que ter agência do Correio. Mas todo mundo sabe a situação que passa o nosso Correio, como tantas outras instituições públicas que acabaram com elas, e o Correio não é diferente. A gente entende a situação que tem levado a presidência do Correio a fazer demissão voluntária, fechamento de algumas agências, mas a nossa agência ela não é deficitária. Ela não é deficitária. Então, e o presidente do Correio está vendo um outro tipo, uma outra maneira de não deixarmos aquela população sem o atendimento dos Correios. Seja privatizado, seja que modelo for, mas ele vai deixar, não vai fechar a agência do Correio, pelo menos por enquanto, e isso está na resposta da nossa moção. Então, eu de público aqui, quero manifestar o agradecimento em nome do povo do Distrito de Nova Aparecida ao presidente do Correio, senhor Guilherme Campos, que é filho dessa cidade. Eu tenho obrigação de fazer isso. Outra questão que me traz aqui, ontem assistindo um pouco do julgamento na sessão do TSE, eu vi o pessoal, o advogado do PT, dizer que não tem como desmembrar a chapa Dilma Temer, porque foi uma campanha única e que o dinheiro que entrou para os dois. Concordo plenamente. Um não tem que falar do outro. Agora, quando o PT vem querer desvincular o Temer, falando que ele é golpista, não é golpista, o PT também é golpista, então. Porque não tem como desvincular um do outro. Fizeram a campanha junto. Agora, quando é para se salvar e querer direta já, que é inconstitucional, eles querem desvincular a figura do vice-presidente da deles. Tudo errado. E se Deus quiser, nesse país, não vai ter esse golpe. Vamos seguir o que diz a Constituição brasileira. É isso que todos os brasileiros esperam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Carlos. Eu convido o segundo secretário, Ailton da Farmácia, se há mais algum vereador inscrito, por gentileza. Sim, senhor presidente. Gilberto Vermelho. O próximo vereador inscrito é o vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto, Vossa Excelência tem até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero apenas informar, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que no próximo dia 12 agora de junho, semana que vem, das 16 às 17 horas, nós teremos aqui nessa casa, a convite da nossa comissão, o diretor da Sincamp, que é o William Barbaneira. Ele já esteve presente em uma outra reunião que tivemos e ficaram algumas perguntas que não foi possível ele responder naquela oportunidade, naquela palestra, porque foi numa quarta-feira que também haviam outras reuniões após a nossa. Então eu precisei, naquela oportunidade, encerrar abruptamente aquela reunião e as pessoas que gostariam de questionar, contrapor, apresentar algumas questões, não tiveram a oportunidade. Então, naquela ocasião, eu avisei os nobres vereadores, membros dessa comissão, e também aqueles que não são membros, mas estavam presentes naquela última reunião, dizendo que eu convidaria novamente o diretor da Sincamp para dar continuidade na exposição da sua palestra e também dar oportunidade para que os vereadores que tivessem perguntas pudessem fazer em uma outra ocasião mais apropriada. Lembrando, então, que a nossa Comissão de Ciências e Tecnologia é formada por mim, presido, o professor Alberto, que preside essa comissão, também os nobres vereadores Vinícius Gratti, Gustavo Peta, Paulo Haddad e Pedro Tourinho. Então, a nossa comissão é formada por esses vereadores e também, naquela oportunidade, o nobre vereador Jorge da Farmácia participou ativamente, inclusive apresentando uma série de perguntas e, especificamente, na ocasião, o nobre vereador Paulo Haddad foi interrompido porque não havia mais tempo para darmos continuidade para aquela reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, agora, obviamente, os vereadores membros da comissão e também os demais vereadores receberão as informações, mas já estou anunciando a nossa próxima reunião aqui no plenarinho, dia 12 de junho, das 16 às 17 horas, com o diretor William Barbaneira, que é o diretor da Sincamp. Também, senhor presidente, senhores vereadores, a nossa comissão especial de estudos sobre o PAI Serviços, ela terá a sua próxima reunião no próximo dia 20 agora de junho, das 14 às 15h30. E nessa oportunidade, então, eu convidei como presidente dessa comissão o secretário de Transportes e diretor-presidente da INDEC, o Carlos José Barreiro, para vir falar sobre o PAI Serviço. Nós já estamos finalizando a nossa comissão, o nobre vereador Jorge da Farmácia é o relator dessa comissão, ele já está com bastante material, então nós já estamos encaminhando para o encerramento, mas antes nós queremos ouvir o Carlos José Barreiro, que é o secretário, que estará aqui na nossa comissão no dia 20 de junho, e também o sempre vereador Rafu, que é um usuário do sistema, estará dando o depoimento dele. Então são as duas pessoas que nós queremos ouvi-las antes de fazermos o encerramento da comissão. Os membros da nossa comissão é o nobre vereador Jorge da Farmácia, que é o relator, vereador Vinícius Gratti, vereador Aurélio Cláudio e vereador Pedro Tourinho. E nós teremos então essa reunião, é uma reunião já bem pré-agendada, reconhecendo a correria do secretário, está então marcada para dia 20 de junho, das 14 às 15h30 horas. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos. Obrigado, vereador professor Alberto.
Vereador Felipe Marques, existe algum vereador inscrito, por gentileza? Mais algum? Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Osseri. Vereador Nelson Osseri. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadora, público presente e todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero reforçar as palavras do nobre vereador Rossini, referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 do corrente mês. Gostaria de parabenizar a todas as pessoas, sejam elas entidades, empresas ou apenas cidadãos, que dão um exemplo de respeito à natureza. Tenho observado inúmeras ações que têm despertado a consciência ambiental. Cada um à sua maneira, faz a sua contribuição. Reaproveitamento de resíduos é uma delas, economia de recursos hídricos e energéticos, desperdício zero do alimento, dentre outros. Quero mencionar uma entidade denominada Grupo Primavera. Estive visitando essa ONG, essa entidade, e fiquei muito feliz em ver que a criatividade ela pode vencer qualquer dificuldade. Os retalhos doados, eles são transformados em artesanatos pelas jovens atendidas. E toda a renda ela é revertida para a manutenção da entidade. Ao mesmo tempo em que esses jovens aprendem um ofício, também ajudam o planeta a respirar. E são exemplos como esses que o mundo precisa. Então, os meus sinceros parabéns a todos vocês que atuam nessa área. E ainda referente ao meio ambiente, eu quero aproveitar para trazer um balanço do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, que lançou um alerta em meio às comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, e de acordo com a agência, só para vocês terem uma ideia como o problema da droga, ele interfere em tudo. A produção de 1 grama de cocaína, ela leva à destruição de 4 metros quadrados de florestas. 100 gramas da droga são o suficiente para contaminar 20 litros de água, além de gerar 60 quilos de sujeira. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. E lembre-se que a cidade não fecha, esse vereador não dorme, e as estatísticas de desemprego no Brasil pode chegar na casa dos 14.250.000 pessoas, o que é um absurdo diante o quadro econômico do país. Então, peço à justiça que se faça justiça e tenham bom senso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nelson Osseri. Consulto o senhor secretário Felipe Marques, qual é o próximo vereador inscrito? Senhor presidente Antônio Flores, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, Vossa Excelência tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, Campinas, que está nesse momento a nos assistir. Vereador Flores, que preside essa casa. Vereador Vermelho, que estava na presidência, no lugar do nosso presidente Rafael Zimbaldi. Senhores presentes e vereadores dessa casa. Eu quero falar de um tema aqui hoje, que eu tive pensando. Nós fizemos aqui em Campinas, a CETEC fez um crematório aqui em Campinas. Eu fiz um requerimento hoje, vereador Ailton. Eu queria saber quantas pessoas estão sendo cremadas por mês aqui em Campinas. Eu quero saber quantas pessoas foram cremadas, porque nós
nós gastamos dinheiro para fazer o crematório, teve um custo. Isso precisa ser, né? Isso precisa ser pago, esse custo, com o número de cremações, né? Então, eu fiz esse requerimento. Mas o que eu quero chegar nisso? O que é mais importante para a cidade, vereador Flores, é assim, nós temos apenas, salvo engano meu, nós temos apenas um cemitério público na cidade, que é o cemitério Nossa Senhora da Conceição. Salvo engano, todos os demais são particulares. O que significa isso? Que a população pobre do município tem que ser sepultada lá no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Bem, até aí tudo bem, vai ser sepultada. Acontece o quê, vereador Carlão? Aquela senhorinha de 70 anos que mora lá no Ouro Verde, que praticamente dá 35 quilômetros lá do Nossa Senhora da Conceição, tem dificuldade para visitar o familiar lá. As pessoas mais pobres têm dificuldade de ir até a Nossa Senhora da Conceição, porque é longe, e é o único cemitério da cidade em que as pessoas humildes têm que ser sepultadas, que lá não paga quando não tem dinheiro, ou quando não tem caixão, a prefeitura dá caixão e vai lá e coloca no cemitério. O que é importante hoje para a CETEC? Além de fazer o crematório que fez, fazer um novo cemitério lá na região do Ouro Verde. Porque o único cemitério que nós temos lá mais perto é o Parque das Flores, que é um cemitério particular, que o pobre não pode ser enterrado, porque o pobre não tem 4, 5 mil reais para comprar um túmulo naquele momento. Então, é imprescindível que o presidente da CETEC, se quiser sair da CETEC, vereador Flores, né, com um trabalho que não vai ficar esquecido na cidade, como presidente da CETEC, que ele arrume uma área e faça um cemitério público naquela região. Porque lá nós temos, na região do Ouro Verde, 235 mil habitantes. Na região do Campo Grande, nós temos 185 mil habitantes e todas as pessoas humildes da cidade têm que ser sepultadas no Nossa Senhora da Conceição. Agora, vamos pensar na população humilde dessa cidade, na dificuldade de ir até lá, naquele local. Por que não? Não que eu seja contra o crematório, eu acho que é importante, foi bonito, é bacana, mas eu quero saber, se tem dinheiro para o crematório, vamos trabalhar também para fazer um novo cemitério, importante isso, para o presidente da CETEC. Eu queria muito que o Arnaldo Salvetti, se estiver me escutando, que comprasse essa ideia para que a CETEC pudesse, naquele local, arrumasse alguma área na região do Ouro Verde, para que esse cemitério pudesse receber as famílias do Ouro Verde, do Campo Grande e da região de Viracopos, que também não tem uma área para sepultamento. Então é importantíssimo isso, importantíssimo, como eu disse. Pobre não tem condição nem de comprar o caixão, como é que vai comprar o lugar para poder sepultar? Então isso é imprescindível. Então eu fiz um requerimento, né, para saber quantas pessoas são cremadas em Campinas, para ver se justificou o investimento. E aí eu vou fazer um outro requerimento, e vou falar com o Arnaldo Salvetti, do porquê nós não fazemos um novo cemitério público mais próximo das pessoas humildes. É importante isso. Temos que ter isso para os mais humildes e para os mais pobres. Né? Que as pessoas são levadas lá no Nossa Senhora da Conceição e não tem nem dinheiro para ir no cemitério, porque se tiver que ir, tem que pagar 2 conduções. Mas até aí, tudo bem, é uma questão. Mas eu quero também lembrar aqui, vereador Flores, só que o vereador Vermelho cedeu o tempo para mim, eu queria só para eu poder não parar meu tempo, pois não, só vereador. Confirmasse. Eu queria também dizer aqui, como presidente da Comissão de Saúde, e você que está me assistindo aí, existe uma questão importante na cidade e nós precisamos ficar bastante atentos. Nas unidades de pronto atendimento, as pessoas não podem ficar mais do que 12 horas. Vereador Paulo Gualtieri, me perdoe, mas parece que o vereador Vermelho não estava inscrito, desistiu, então não está nem na lista. O senhor me perdoe, mas eu tenho que cumprir um regimento. Teria muito prazer de dar o tempo para Vossa Excelência, mas ele não está na lista. Ah, estava na lista. Ele desistiu. Senhor secretário, por favor, confirmar. É o Carlão do PT, o próximo vereador? Isso, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Carlão do PT. Ok. Então, como não estava inscrito, tem que cumprir o regimento. Vereador Carlão do PT, Vossa Excelência tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Só um segundinho. Para, por favor, o tempo do vereador Carlão do PT. Você... Para, por favor, o tempo do vereador Carlão do PT.
Pela ordem, vereador Paulo Gualtério? Depois dele, vou solicitar esse tempo de liderança. Pois não. Está concedido a Vossa Excelência, logo depois da fala dele. Vossa Excelência tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, alguns vereadores que vieram nessa tribuna trouxeram um debate. Primeiro que eu queria abrir essa discussão dizendo que a comissão que está em Brasília não só me representa, como representa essa casa. Ela representa porque ela foi assinado por 11 vereadores para criar a comissão de representante, para que fosse em Brasília discutir e levar a sua opinião em relação à crise política que vive o país. Falar que é casuísmo a questão das eleições direta ou indireta, é importante que a gente faça a discussão com a maior honestidade e com a maior clareza possível. Nós, do Partido dos Trabalhadores, se o Lula foi impedido de participar do processo eleitoral, mesmo assim nós temos que continuar defendendo as eleições diretas, porque este Congresso que aí está, as denúncias já provaram, mais de 1/3 de deputados estão envolvidos em corrupção. O presidente do Senado, a sua empresa deve mais de 8 milhões para o INSS. Então, são esses deputados e esse Senado que vão eleger o próximo presidente. Nós não podemos permitir isso. E falar que é mudar a regra do jogo, mudar a Constituição, fazer uma emenda constitucional, não é mudar a regra do jogo, porque todos vão poder participar em pé de igualdade. Nós temos que fazer a discussão aqui e entender que o próximo presidente da República, para que ele tenha a representatividade, para que ele possa ter a força necessária para as mudanças que o Brasil precisa ter, ele precisa ter o respaldo popular. E respaldo popular significa a população votar. Se a população não gostar de quem ele elegeu, é a população que tem que tirar. Então é isso que é a eleição direta. Nós não podemos deixar que esse Congresso e esse Senado falido possa eleger o próximo presidente da República. Nós estamos defendendo eleições gerais porque nós queremos que o próximo presidente tenha legitimidade da sociedade para que ele possa fazer as mudanças que o Brasil precisa. Nós não podemos aceitar que esse atual Congresso Nacional faça a reforma da Previdência, faça a reforma trabalhista, porque eles são todos patrões. E eles vão fazer uma reforma que interessa ao capitalismo desse país. Como é que pode um presidente do Senado coordenar a reforma da Previdência se a empresa dele é uma das maiores devedoras da Previdência Social? Nós não podemos admitir isso. Então, defender aqui eleições diretas significa eleger com a representatividade da população, dos trabalhadores, para que as mudanças que foram ser feitas possam ser uma mudança respaldada pela população. E nós não estamos aqui defendendo a eleições diretas porque o Lula está na frente da pesquisa. Porque em 85 nós também fomos contrários ao colégio eleitoral. Nós não aceitamos o colégio eleitoral quando elegeu lá atrás o Tancredo Neves, porque nós defendimos eleição direta. Não é agora que nós estamos defendendo neste momento. Nós queremos eleição direta porque entendemos ser, na democracia, a maior ferramenta da população, porque ela vai poder escolher o melhor projeto para transformar o Brasil. Seja ele do PT, do PSDB, do PMDB, a população aprendeu o que é fazer política. O que nós não podemos e temos que lutar para evitar é que este Congresso, que não tem a representação da maioria dos trabalhadores, vão eleger um presidente que não vai ter o respaldo da sociedade para implementar as mudanças que interessam ao povo. Então, essa pauta de discutir aqui reforma da Previdência, reforma trabalhista e as eleições gerais, ela precisa ser um tema que tem que ser encarado por todos. E não é só o PT. Por incrível que pareça, até o Caiado está defendendo eleições gerais aqui no Brasil. Então, não é proposta só do Partido dos Trabalhadores, mas é de um conjunto da sociedade que se reuniu no Rio de Janeiro fazendo pressão para as eleições diretas.
Então, quero fazer esse debate aqui com os colegas, mas fazer esse debate sem o casuísmo de dizer que esse é um projeto somente do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlão, do PT. Senhor secretário, saber se tem mais algum vereador inscrito. Senhor presidente Antônio Flores, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Galtera. No tempo, Vossa Excelência tem a tribuna por 5, tempo liderando, Vossa Excelência tem a tribuna por 10 minutos, vereador. Novamente aqui nessa casa, boa noite. Vereador Marcos Bernardelli, desculpa aí por ter achado que Vossa Excelência atrapalhou aqui, não era esse o objetivo. Mas eu queria continuar a minha fala aqui, né, eu queria lembrar aqui que na Comissão de Saúde, da qual eu estou presidente agora, vereador Ailton, que o senhor faz parte, e outros vereadores dessa casa, eu sempre tenho recebido reclamos da população de Campinas, porque sabe que a gente vai fazendo o tratamento, vereador Permínio. Eu fiquei preocupado esse final de semana, porque a gente recebeu informações que as pessoas estão ficando mais do que 12 horas nas unidades de pronto atendimento. Né? E qual que é o problema de ficar mais do que 12 horas numa unidade de pronto atendimento? Nós tivemos casos, e nós temos casos, que as pessoas ficam 2 dias, 3 dias, 4 e até 5 dias numa unidade de pronto atendimento. Ressalve-se, recebendo atendimento. Com uma diferença, o atendimento que ela está recebendo ali não é o atendimento que ela precisa. E muitas das vezes, o medicamento que ela recebe ali não é o medicamento que ela precisa receber. Então, assim, da minha preocupação com a questão da saúde em Campinas, por quê? Porque se a pessoa fica 4 dias, vereador, numa UPA, sendo tratada por um clínico médio, quando muitas vezes ela deveria estar sendo tratada com outro especialista naquela doença que ela está. E aquilo, o momento que ela está esperando vaga, que a escusa é que ela não tem vaga para tirar ela da unidade de pronto atendimento e levar para o hospital, ela pode ali estar sofrendo um agravamento do quadro dela. Isso é importantíssimo. Então é muito importante que a Central de Regulação de Vagas dessa cidade seja mais celere, E se nós chegarmos à conclusão que faltam leitos, nós precisamos ter mais leitos na cidade de Campinas. Nós sabemos que o prefeito tem feito muito com relação aos hospitais, mas se for necessário, para suprir esse problema, contratar um novo hospital e ter um novo parceiro na cidade, nós precisamos fazer isso. O que nós não podemos é deixar mais as pessoas do que 12 horas nas unidades de pronto atendimento. E eu vou fazer esse trabalho, vou passar, não digo diariamente, mas vou passar com constância e vou certificar nas unidades de pronto atendimento as pessoas que estão mais do que 24 horas. Porque mais do que isso, eu acho que é caso da gente verificar com a Central de Regulação como é que a gente pode acelerar essa questão. Porque nós precisamos acelerar as pessoas saírem da unidade de pronto atendimento e irem para os hospitais. Muito importante. Por isso que eu fiz um requerimento nessa casa hoje, e eu vou dizer porquê e do porquê do meu requerimento, porque do dia 31 de maio até o dia 5 de junho, eu solicitei todas as vagas que estão à disposição da Prefeitura no município de Campinas. E fui mais longe ainda, eu solicitei as pessoas que estavam ocupando essas vagas no município, para saber se todas as vagas estavam ocupadas. É importante saber isso. Nós precisamos saber se essa central de vagas realmente funciona. Se ela funciona e tiver tudo certinho, e nós chegarmos ao ponto que nós precisamos de mais vaga, o meu trabalho com o secretário vai ser pedir, secretário, nós precisamos de mais leitos para a cidade de Campinas. Precisamos que tenha mais leito para atender essas pessoas, para que elas não fiquem nas unidades de pronto atendimento 1, 2, 3, 4 e até 5 dias. Nós tivemos um caso essa semana que a pessoa ficou 4 dias na unidade de pronto atendimento e, infelizmente, no dia de ontem veio a falecer. Então a família fala, Paulo, mas nós queríamos a vaga e o tratamento no hospital. E, por fim, acabou não acontecendo. E o momento da transferência dela culminou com o óbito. E a família faz uma ligação até correta. Será que, se ela não tivesse ou tivesse recebido o tratamento no momento que precisava, ela teria ido a óbito? É uma questão que nós precisamos pensar.
Então, é muito importante fazer o trabalho de fiscalização da saúde na cidade de Campinas, vereador Ailton, mas com soluções, não apenas com críticas. Não adianta vir aqui apontar o dedo e falar, está acontecendo isso, vereador Carlão, mas não ter solução. Então, a solução é ver na coordenadoria de regulamentação de leitos da cidade de Campinas, como é feito o processo, quantas pessoas estavam internadas, quem estava internada, se estava sobrando vaga, por que não deram vaga para ela, por que aconteceu? É muito importante para as pessoas mais humildes que são atendidas nas unidades de pronto atendimento. Então, fica aqui essa minha especial atenção para essa questão com relação às unidades de pronto atendimento, que eu vou dizer, por sinal, os funcionários trabalham e trabalham muito, até com esse excesso de trabalho no sentido, pelo número de pessoas que tem. A gente começa a ter aquela ideia de que realmente o pessoal tem trabalhado muito, pelo número de problemas que tem e pelo número de atendimento, né? Então, essa é a minha questão com relação a esse problema de saúde na cidade de Campinas. Mas eu também queria lembrar aqui que hoje eu estive na Ortotec, em Hortolândia, e eu achei que era importante, vereadores dessa casa, na Ulambra, é isso, que a gente tentasse colocar Campinas no MIT, que é o reconhecimento como município de interesse turístico, vereador Felipe. É muito importante isso, porque às vezes a cidade perde recurso. E quando a cidade é reconhecida como de interesse turístico, a cidade recebe R$500 mil por ano para aplicar em atividades de turismo. E nós não estamos aqui em Campinas para perder dinheiro, vereador Felipe. Então, nós precisamos tentar enquadrar nossa cidade, eu vou falar aqui com a secretária responsável pela parte de turismo, para ver se a gente consegue colocar Campinas como cidade de interesse turístico, que ela tem condição e tem situações que ela pode se enquadrar e receber esses R$500 mil por mês para aplicar em atividade turística. Então, assim, vou lembrar aqui da importância de se colocar a cidade como de interesse turístico e lembrar assim, nós não podemos perder receita na cidade de Campinas. Aonde tiver receita, vereador Felipe, nós temos que buscar e nós temos que ajudar o executivo a buscar recursos para a cidade. E se existe esse recurso, essa casa, no que for preciso, nós vamos realmente trabalhar, nós vamos buscar e vamos correr atrás para ver esse dinheiro da questão turística. Então, eu queria atentar com relação a esse fato, né? Quero lembrar também que os vereadores dessa casa, que fazem parte da Comissão de Saúde, que segunda-feira nós vamos ter reunião da Comissão de Saúde aqui nessa casa, né? Então, ou os interessados também em saber como estão os problemas de saúde, no dia 12, nós vamos ter uma reunião aqui às 16 horas, e eu lembro você que está aí em casa nos assistindo, que você pode vir aqui na reunião e apresentar o seu problema, e nós vamos te ouvir aqui e vamos ver se a gente consegue uma solução. Então, quero deixar aqui, nesse meu tempo que foi solicitado, vereador Flores, né, essa minha mensagem, né, e eu queria aqui também mandar um abraço, vereador Flores, para o Samuel, que deve estar me assistindo. Ele tem 10 anos, ele falou assim, Galtério, eu assisto você toda segunda e quarta na TV Câmara. Aí eu falei para ele, então eu vou te mandar um abraço. Você fica assistindo aí que eu vou te mandar esse abraço. Eu estou te mandando. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Galtério. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu requeiro o Vinícius tempo de liderança do PSB, senhor presidente. Não entendi, vereador? Requeiro o tempo de liderança do PSB. Vereador, eu devo informar que o vice-líder, vereador Paulo Galtério, acabou solicitando o tempo de liderança, vereador. Ah, entendi. Então, é que eu achava que o tempo de liderança era da liderança. Mas tudo bem, senhor presidente. Não, Vossa Excelência tem razão, na vossa presença é o líder e na ausência o vice-líder. Me perdoe. Senhor secretário, informar se há mais algum vereador inscrito. Senhor presidente Antônio Flores, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereador inscrito, interrompemos essa primeira parte por 15 minutos regimentalmente.
É hora do intervalo regimental da 35ª reunião ordinária nesta quarta-feira e a gente aproveita esses 15 minutos para conversar com os vereadores sobre os documentos que estão no ementário da sessão de hoje. E a gente começa conversando com o vereador Gustavo Peta, que acaba de protocolar um requerimento que pede informações à Prefeitura sobre uma festa que vai ser realizada na Praça Carlos Gomes e que cobraria ingressos dos participantes. Vereador, é possível fazer algum evento em espaço público e cobrar entrada? No nosso entendimento, esse tipo de espaço público não. Porque os espaços públicos de livre circulação, como as praças públicas, eles não podem ser fechados para eventos privados com cobrança de ingresso. Você pode até ter eventos, mas sempre abertos à presença de todas as pessoas. Diferente de espaços públicos, como um teatro público, um ginásio municipal, em que é possível uma regulamentação permitir a cobrança de ingresso, porque são espaços fechados, vocacionados para um determinado tipo de atividade. No caso da praça pública, não. Então, nosso questionamento no primeiro momento é saber se isso realmente vai ocorrer, porque no site do evento há uma cobrança de ingressos. O evento está disponibilizando a venda de ingressos para essa atividade. Então nós estamos questionando a Prefeitura, se a Prefeitura sabe disso, se o que vai ser feito diante dessa situação, para impedir que em julho, 15 de julho, que é o dia que está marcado o evento, a praça seja fechada para todos os cidadãos, só estarão presentes aqueles que comprarem ingresso. Não dá para fazer festa privada, fechada, em praça pública como a Praça Carlos Gomes. Aliás, o evento público de gastronomia na Praça Carlos Gomes, como chefes de praça, por exemplo, é super interessante, porque ele reforça o elo de pertencimento do cidadão com a praça pública. É um evento interessante, mas ele tem que ser aberto para todos os cidadãos. Bom, reforçando então, este documento foi protocolado hoje, aqui vai passar pelos trâmites da Câmara, mas já tem um requerimento no ementário hoje de autoria do senhor, que diz respeito ao passe-desemprego, né? O senhor já havia protocolado um requerimento pedindo informações e agora pede o estudo que a Secretaria de Transportes e da Assistência Social ficou de fazer sobre essa proposta aí do governo Jonas. Isso, porque na verdade nós já temos uma lei em Campinas, que é uma lei autorizativa, mas é uma lei que cria o passe desempregado, que exatamente no momento de crise ela é muito útil, essa lei, porque ela permite que aquele cidadão que está passando por um momento de dificuldade tenha o transporte gratuito. Essa lei já existe, então a pergunta é por que não há regulamentação da lei? Nós fizemos essa pergunta no início do ano. A Secretaria de Transporte respondeu que estava fazendo um estudo socioeconômico para viabilizar a implementação do passe-desemprego. Então agora nós estamos questionando o resultado desse estudo, se o estudo realmente foi feito e qual o resultado, porque ela é uma medida urgente. Nós precisamos ter na cidade de Campinas, no momento de crise econômica, o passe-desemprego. Obrigada, vereador. Uma ótima noite. Obrigado. Lembrando que na reunião ordinária de hoje são 7 projetos de lei para serem discutidos e votados pelos vereadores. E agora a gente conversa com o vereador Luiz Carlos Rossini, ele que hoje realizou uma reunião para discutir um projeto de lei de autoria dele, do vereador Zé Carlos, sobre as permissionárias do Sistema de Energia Elétrica e Comunicação, sobre uma regulamentação de emaranhados de fio que ficam nos postes da cidade, a troca desses postes. Vereador, essa proposta circula na Câmara, tramita na Câmara desde 2016. Na segunda reunião ordinária deste ano foi pedido o adiamento. Essa reunião foi para ver o que vai ser alterado nesse projeto de lei, o que foi proposto de mudança hoje. Exatamente, a reunião foi com a intenção de ouvir tanto a distribuidora de energia elétrica, a CPFL, que é dona dos postes, e o representante das empresas de telecomunicação, que fazem uso desse posteamento de forma compartilhada para instalar os cabos de telefonia, internet, banda larga, enfim. O que nós queremos é aprimorar o projeto de lei. O que a gente não pode permitir é continuar essa bagunça que está na cidade, onde você tem no mesmo posteamento vários cabos, muitas vezes por alguma razão eles quebram e ficam sob a calçada, sob o passeio público, atrapalhando os pedestres, colocando em risco inclusive pedestres, veículos.
E muitas vezes os pedestres ficam na dúvida se aqueles cabos são ou não energizados. Então, há uma série de inconvenientes com relação a esse tipo de situação. Você anda pela cidade inteira, você se depara com esse tipo de problema. E hoje, o cidadão que tem um cabo caindo sobre a sua calçada, na frente da sua garagem, o que ele faz? Ele liga na prefeitura no 156 pedindo providências. A prefeitura fala, esse assunto não é comigo, é com a CPFL. Aí a CPFL fala, não, isso é um cabo de telefonia, não é comigo, mas às vezes ela não consegue identificar. Então fica um problema sem equacionamento. Então, o vereador José Carlos, que já tinha apresentado no passado um projeto de lei, um pouco nessa ordem, junto comigo resolvemos apresentar disciplinar. Então nós apresentamos um projeto de lei, a autoria conjunta minha e do vereador José Carlos, responsabilizando a CPFL, que é a distribuidora, para ela controlar e fiscalizar essas empresas que utilizam dos postes, né? Então a ideia foi, numa mesa que estava a CPFL, representantes da Associação das Empresas de Telecomunicação, algumas empresas de comunicação aqui presentes, representantes da Arcesp, que é a agência de regulamentação do setor elétrico de São Paulo, e mais outras empresas e estudiosos do assunto, foi um debate muito interessante, nós conseguimos receber muitas sugestões para aprimoramento da lei e devemos fazer em breve uma outra reunião para finalizar essa proposta. Existe um prazo já para essa nova redação, para essas sugestões entrarem no projeto de lei? Como nós deixamos aberto a possibilidade tanto das empresas, da concessionária, encaminharem por escrito as sugestões, nós estamos estabelecendo uns 15 dias para fazer isso. Após receber, a gente vai estudar, reformular o projeto e, sei lá, talvez um mês, mais ou menos, a gente possa estar finalizando essa discussão. Obrigada, vereador. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado. Eu lembro vocês de casa que nos acompanha pelo canal 4 da NET ou pelo 61.3 UHF, que a gente também está ao vivo no Facebook, facebook.com/Câmara Campinas e também no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. E eu converso agora com o vereador Zé Carlos, já que hoje de manhã a Câmara realizou a 8ª audiência pública para tratar sobre o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Vereador, o que o secretário expôs aqui hoje? Qual é a previsão para a votação dessa lei? Não, veja bem, essa lei ela já está vindo para a pauta, ela já está na pauta, se eu não me engano, na próxima reunião, a Lei de Diretrizes Orçamentárias já é para estar, se ela não vir na semana que vem, na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda ou na quarta-feira, ela já deverá estar entrando em pauta para ser votada aqui pelo plenário. Hoje nós tivemos essa audiência, a 8ª audiência pública da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, a qual eu fui presidente. O secretário expõe nessa exposição que ele faz aquilo que está projetado para se arrecadar e aquilo que está projetado para se ter um gasto. De início, a gente tem uma previsão, devido à situação econômica do país, as previsões são as mais horríveis possível, né? Por quê? Porque no início desse ano nós tivemos uma queda na arrecadação no município de Campinas, queda de ICMS, queda de ISSQN, porque é o que traduz o serviço em imposto, né? E então ele fez uma projeção com bem pé no chão, né? Onde nós deveremos ter um déficit aí de 120 milhões a princípio. Mas ele disse hoje que a situação econômica do país deu uma estagnada, quer dizer, ela vinha caindo vertiginosamente. Agora, no mês de maio, ela deu equilibrado, o ICMS deu uma recuperada por conta da recuperação da indústria nacional. Então, mas não teve crescimento. Então, o que a gente espera? A gente espera que no segundo semestre de 2017 agora, começa a haver um aquecimento, isso se a política brasileira deixar, né? Porque nós estamos vivendo um momento político no país horrível. Então, a projeção que ele faz aquela projeção do patamar que hoje está como se fosse 2017, sem um crescimento muito pífio.
e esperamos que o cenário brasileiro mude e a economia aqueça e que toda essa projeção ela não seja real o ano que vem, para que aumente a arrecadação do município, para que possa se fazer um investimento adequado para a cidade de Campinas. Lembrando que esse projeto de lei das diretrizes orçamentárias, ele dá base para a votação do orçamento que precisa acontecer no segundo semestre, né, vereador? Exatamente, nós temos que votar o orçamento de 2018 em fevereiro, outubro no máximo. E para isso tem que estar embasado na lei de diretrizes orçamentárias, que é a projeção daquilo que vai se arrecadar e aquilo que vai se gastar. Então, é a baliza do ano vindouro. Então, a gente espera que no segundo semestre, realmente, a economia aqueça para esse turbilhão aí que está fervilhando a política brasileira e o Brasil possa viver a normalidade que vinha vivendo aí até 2014. Obrigada, vereador. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Essa audiência pública que a gente comentou do projeto de lei das diretrizes orçamentárias já está disponível no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu converso agora com o vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que ontem realizou um debate público sobre a chamada Lei do Psil Campineiro, que regulamenta o funcionamento de estabelecimentos das 10 da noite até as 7 da manhã. Vereador, vamos começar com esse debate aí, já que ele está bastante em pauta na cidade. Foram apresentadas várias propostas por diversos setores e o secretário, inclusive, já considerou alterações na lei. O senhor, como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, quem convocou essa reunião, acredita que esse é o momento de retirada desse projeto? Não, eu acredito, isso aí cabe ao autor do projeto, no caso o executivo. Eu não posso, como vereador, fazer qualquer comentário que não seja relacionado aos meus projetos. Mas eu acho que houve um avanço. O debate possibilita a ampla discussão e isso ocorreu. Nós ouvimos o secretário de urbanismo, ouvimos o diretor de urbanismo, ouvimos a representante da Associação de Bares de Campinas, assim como o presidente de bairro do Cambuí. Os vereadores participaram ativamente do debate e chegamos à conclusão, e o próprio secretário exarou essa manifestação, de que o projeto precisa ser alterado em alguns pontos, necessariamente não precisa ser retirado. Ele pode ser modificado através de emenda ou através de um próprio substitutivo, mas o mais importante é que nós abrimos um diálogo de comunicação entre os empresários que têm casas noturnas, nós abrimos um canal de comunicação com a própria Prefeitura Municipal, com a participação da população. Então, quando há o equilíbrio, nós observamos que nós estamos avançando. A lei do silêncio deve ser preservada, a legislação urbanística ela precisa ser alterada para flexibilizar algumas situações que hoje são deficitárias e para que possamos, como eu havia dito, encontrar um denominador comum e, ao mesmo tempo, equacionar essa grande discussão. O projeto não é ruim, o projeto é um projeto bom, precisa ser modificado, isso é uma coisa normal de ocorrer num projeto, é para isso que serve a Câmara Municipal, é para isso que os vereadores estão muito atentos aos projetos de leis, para que a gente dê sugestões e façamos as alterações necessárias. Vereador, rapidamente, que o nosso tempo de intervalo já está se encerrando. Hoje teve a 9ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, foram 6 projetos analisados, 3 aprovados e 3 pedidos de vista. Gostaria que o senhor destacasse como foi essa reunião. Bom, como as outras, nós temos procurado fazer com que todos os vereadores participem, opinando, tendo a liberdade de votar. E o que nós notamos hoje foi bastante produtivo, na medida em que 3 projetos foram dados sequência pela comissão e 3 projetos os vereadores, membros, solicitaram para que possa analisar. Isso mostra que os vereadores da comissão estão compenetrados nesse compromisso com a população de discutir e votar projetos realmente cabíveis ao ordenamento jurídico municipal. Obrigada, vereador. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Dentro de instantes, o presidente em exercício, o vereador Gilberto Vermelho, reabre a segunda parte da sessão para discussão e votação dos 7 projetos da sessão de hoje.
Vereador Pastor Elias. Obrigado tudo. Vereador Pastor Elias, Vossa Excelência, para fazer a chamada verificação de quórum para a ordem do dia. Pois não, senhor presidente. Vereador Gilberto Vermelho, Ailton da Farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT presente, Carmo Luiz ausente, Edson Ribeiro presente, Fernando Mendes ausente, Felipe Marquese ausente, Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta ausente, Jorge da Farmácia presente, Chinade presente, J. Silva presente, Luiz Cirilo ausente, Luiz Rossini ausente, Marcelo Silva ausente, Marcos Bernardelli presente, Mariana Conte ausente, Nelson Ossiri presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério presente, Paulo Haddad presente, Pedro Tourinho ausente, Permínio Monteiro presente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi ausente, Rodrigo da Farmadic presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini ausente, Tico Costa presente, Vinícius Gratti presente, Zé Carlos presente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Felipe Marquese também Só está um minutinho, presente. vereador Luiz Henrique Cirilo. Quero consignar minha presença, apenas isso. Vereador Luiz Henrique Cirilo também está presente. Senhor presidente, 24 vereadores presentes no plenário. Com 24 vereadores presentes, eu declaro reaberta a sessão. Ordem do dia, incluído na pauta regime de urgência, mediante requerimento número 1690/17, devidamente aprovado. Item 1 da pauta, segunda discussão e votação do projeto de lei de número 33/17, processo número 223151, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação de área de praça de classe de bens públicos e de uso comum do povo para afetação de uso especial, a fim de promover a regularização da unidade de saúde do loteamento Parque Santa Bárbara, em atendimento às disposições do Programa de Fortalecimento da Gestão da Saúde no Estado de São Paulo, parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável, parecer da Comissão de Políticas Urbanas favorável. Convoco a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar o parecer. Pois não, Vossa Excelência, vereador. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento abre mão do tempo para análise do parecer e indica o nobre vereador Zé Carlos Adoc para para exarar o parecer, senhor presidente. Pois não, líder do PSB, vereador Vinícius Gratti. Vossa Excelência, vereador Zé Carlos, exara o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão reunida exara parecer favorável por maioria absoluta do processo 223151, PLO 33/2017 do prefeito municipal. Exara parecer favorável por maioria absoluta. Com o parecer favorável, o projeto entra em discussão. Consulto o vereador, segundo secretário, se há discussão, vereador Zé Carlos. Vereador inscrito para discussão. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluída a pauta em regime de urgência, mediante requerimento número 1691/17, devidamente aprovado. Item 2 da pauta, segunda discussão e votação do projeto de lei 34/17, processo de número 223.152, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação de área de praça de bens públicos ao uso comum do povo, para afetação do uso especial, a fim de regularizar a implantação de unidade de saúde, loteamento Parque Residencial Carvalho de Moura. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Convoco as comissões de Políticas Urbanas e a Comissões de Finanças e Orçamento para exarar o parecer. Pois não, vereador, por gentileza. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento também abre mão do tempo e indica ad hoc o vereador Zé Carlos para exarar o parecer, senhor presidente. Em conjunto, vereador. Em conjunto, senhor presidente. Me perdoe, senhor presidente, em conjunto. Pois não, vereador Zé Carlos, Vossa Excelência para exarar o parecer. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento e também de Política Urbana
Exara parecer favorável em conjunto por maioria absoluta. Pois não, vereador. Exarando o parecer em conjunto favorável, o projeto vai à discussão. Segundo o secretário, se existe algum vereador inscrito para discutir. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 2 da pauta. Vamos para o item 3. Incluído na pauta regime de urgência mediante requerimento de número 1692/17, devidamente aprovado o item 3 da pauta. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 35/17, processo 223153, de autoria do prefeito municipal, com emenda, que altera o artigo 3º da lei de número 12357, de 10 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Campinas e da outras providências, na forma de específica parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável ao projeto e à emenda. Convocar as comissões de Educação, Cultura e Esporte, a Comissão de Administração Pública, Comissão de Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida para examinar parecer o projeto e a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Antônio Flores. As comissões já analisaram essa matéria. Indica o vereador José Carlos para exarar o parecer em conjunto pelas duas comissões ao projeto e à emenda. Pois não, vereador. Vossa Excelência exarar o parecer o projeto e a emenda, por gentileza. Senhor presidente, as três comissões, elas, depois de exaustiva discussão, exara parecer favorável em conjunto ao projeto e à emenda por maioria absoluta. Havendo o parecer favorável, o projeto vai à discussão. Eu convido o segundo secretário, se há algum vereador inscrito, para discutir o projeto. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, primeiramente eu ponho em votação o projeto. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 3 da pauta. Item 4. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 96/17, processo número 223735, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 1º da lei 15.069, de 2 de outubro de 2015, que dispõe sobre a desafetação de área da praça de propriedade do município de Campinas e transfere para a classe de bens públicos de uso comum do povo, para a classe de bens de uso especiais, com a finalidade de construção de um centro de saúde. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Convoco as comissões de Política Urbana e a Comissão de Finanças para exarar o parecer, vereador Zé Carlos. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Política Urbana e o Vinícius Grato como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, as comissões reunidas, ela indica o nobre vereador Vinícius Grato para exalar o parecer em conjunto. Vereador Vinícius Grato, Vossa Excelência, para exalar o parecer em conjunto das comissões, vereador. Senhor presidente, em conjunto, as comissões exararam o parecer favorável por unanimidade, senhor presidente. Com o parecer favorável, eu convido o segundo secretário, se existe vereador, a discutir o projeto. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 4 da pauta. Incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento número 1701/17, devidamente aprovado. O item 5º da pauta, primeira discussão e votação do projeto de lei de número 14/17, processo 222992, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação de parte de área da praça de classe de bens públicos para o uso comum do povo, para afetação de uso especial, a fim de regularizar a implantação de uma unidade de saúde no loteamento Vila Nogueira. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar o parecer, presidente e vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, a comissão já analisou
o projeto e indico o nobre vereador Rodrigo da Farmadic. Vossa Excelência, vereador Rodrigo da Farmadic, para exarar o parecer, por gentileza. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade já se reuniu e exara parecer favorável por unanimidade. Obrigado, vereador. Com parecer favorável, eu indago o segundo secretário se existe vereador a discutir o projeto. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 5 da pauta. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Vossa Excelência. Gostaria que Vossa Excelência fizesse as vezes aí da casa e cumprimentasse a filha do nosso querido vereador aí, Ayrton da Farmácia, que é a senhorita Nayara Sarmento. A doutora Nayara já foi cumprimentada por esta casa, mas fica também... Mas eu gostaria que o senhor cumprimentasse também, pelo motivo que essa semana está fazendo aniversário, por isso. É um cumprimento duplo à doutora Nayara, então nós felicitamos que a senhora seja muito feliz nessa semana aí. Obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Item 6 da pauta, turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de número 86/17, processo número 224323, de autoria do senhor Carmo Luiz, que concede medalha Carlos Gomes ao senhor José Carlos Lima. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Eu convido o segundo secretário para fazer... Em discussão, existe algum vereador a discutir? Não há, presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o projeto vai à votação. Segundo o secretário, pastor Elias Azevedo. Pois não, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelho, Ailton da Farmácia, sim, Flores, sim, Aurélio Cláudio, ausente, Campos Filho, sim, Carlão do PT, sim, Carmo Luiz, ausente, Edson Ribeiro, sim, Fernando Mendes, ausente, Felipe Marquesi, sim, Gilberto Vermelho, preside a sessão, não vota, Gustavo Peta, ausente, Jorge da Farmácia, sim, Gustavo Peta, sim, Jorge da Farmácia, sim, Schneider, sim, J. Silva, sim, Luiz Cirilo, sim, Luiz Rossini, sim, Marcelo Silva, ausente, Marcos Bernardelli, sim, Mariana Conte, ausente, Nelson Anseri, sim, pastor Elias Azevedo, sim, Paulo Galtério, sim, Paulo Haddad, sim, Pedro Tourinho, ausente, Permínio Monteiro, sim, professor Alberto, sim, Rafa Zimbaldi, ausente, Rodrigo da Farmadic, sim, Rubens Gás, sim, Tico Costa, sim, Tenente Santini, sim, Vinícius Gratti, sim, Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 25 votos favoráveis. Com 25 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Item 7 da pauta, turno de discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 73/17, processo número 224132, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que concede diploma de mérito jurídico ao senhor Fabrício Peloia Delamo. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Eu indago o segundo secretário se existe vereador para discutir o projeto. Segundo secretário, Felipe Marquesi. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o projeto vai à votação. Primeiro secretário, pastor Elias Azevedo. Pois não, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelho, Ailton da Farmácia, sim, Flores, sim, Aurélio Cláudio, ausente, Campos Filho, sim, Carlão do PT, sim, Carmo Luiz, ausente, Edson Ribeiro, sim, Fernando Mendes, ausente, Felipe Marquesi, sim, Gilberto Vermelho, preside a sessão, não vota, Gustavo Peta, sim, Jorge da Farmácia, sim, Schneider, sim, J. Silva, sim, Luiz Cirilo, sim, Luiz Rossini, sim, Marcelo Silva, ausente, Marcos Bernardelli, sim, Mariana Conte, ausente, Nelson Anseri, sim, pastor Elias Azevedo, sim, Paulo Galtério, sim, Paulo Haddad, sim, Pedro Tourinho, ausente, Permínio Monteiro, sim, professor Alberto, sim, Rafa Zimbaldi, ausente, Rodrigo da Farmadic, sim, Rubens Gás, sim, Tenente Santini, sim, Tico Costa, sim, Vinícius Gratti, sim, Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 25 vereadores votaram favoráveis ao projeto. Com 25 votos, o projeto está aprovado. Matérias adiadas da reunião anterior, não há. Discussão e votação da ata, não há. Matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário. Primeiro secretário, pastor Elias Azevedo. Senhor presidente, requerimento 1769,
de autoria do nobre vereador Paulo Haddad, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 8717, processo 224.326 de sua autoria, que concede o título de cidadão campineiro ao almirante Pedro Álvares Cabral. Em discussão, o projeto... O requerimento, secretário. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, o projeto vai à votação. O requerimento, vereador Marcos Bernardelli. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1771 de 2017, assinado pelo vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, vereador do PSDB, apoiado por outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 13/2017, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Chácara da Barra, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e dá outras providências. Em discussão, não havendo vereador discutir, o decreto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 1770, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, líder de governo, apoiado por outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 11/2017, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Chácaras Gargantilha. Autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e dá outras providências. Em discussão, não havendo vereador a discutir, entra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelho, o último desta noite a ser lido, tem o número 1772 de 2017, também assinado pelo vereador, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 19/2017, que desincorpora da classe de bens públicos do uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira. Autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão, não havendo vereador a discutir, entra em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Existem sobre a mesa as duas moções. Eu convoco o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, a comissão já se reuniu e indica o vereador professor Alberto para exarar o parecer. Vereador professor Alberto para exarar o parecer das moções, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de número 141 de 2017, de autoria do nobre vereador Carlão do PT. Apela ao senhor governador do estado de São Paulo a melhoria na qualidade de serviço e contratação de agentes de segurança prisional. Senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão de Constituição e de Legalidade exara parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável, a moção entra em discussão. Vereador Felipe Marques, existe vereador inscrito para discutir a moção? Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, a moção entra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a moção. Moção de número 142 de 2017, da lavra do nobre vereador Carmo Luiz. Protesta contra o Congresso Nacional pela promulgação da emenda constitucional 96 de 2017, conhecida como a PEC da Vaquejada.
A Comissão de Constituição e de Legalidade exara parecer favorável por unanimidade. Com o parecer favorável, a moção entra em discussão. Vereador Felipe Marques, segundo secretário. Senhor presidente Vermelho, não há vereadores inscritos. Não havendo vereador a discutir a moção vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Grande expediente. Oradores inscritos no grande expediente, vereador segundo secretário Felipe Marques. Não temos, senhor presidente Gilberto Vermelho. Não havendo vereador inscrito no grande expediente, ficam os senhores vereadores convocados para a 36ª reunião ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2017. E eu declaro encerrado a seguinte sessão, agradecendo a todos. Muito obrigado pela presença. O presidente em exercício, o vereador Gilberto Vermelho, acaba de encerrar a 35ª reunião ordinária oficialmente. A gente encerra também aqui a nossa programação. Você fica agora com o jornal Câmara Notícia. Uma boa noite. TV Câmara Campinas.